respeito das coisas de Deus para quem está me ouvindo. Então, muito cuidado, irmãos. Quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente começa a estudar a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, não é isso? Muitos cristãos usam esse texto, ok? Para falar, inclusive, da conversão de alguém. Mas isso diz respeito ao momento em que você não conhece as escrituras como ela é, inclusive. Então, a partir do momento que você é ensinado sobre alguma coisa, no momento em que Deus vem com uma revelação ao teu coração e você passa a não obedecer aquela palavra que você aprendeu, você já está trazendo condenação sobre si. Por quê? Porque agora você conhece a verdade, agora você sabe o que Deus diz a respeito daquilo, e quando você passa a não obedecer aquela palavra, você entra em desobediência. Então você está trazendo condenação para si. Então, brincando aqui com vocês, mas falando sério ao mesmo tempo, ainda dá tempo de sair do curso, ok? Então, eu não quero perder aluno nenhum, mas eu quero dizer para você que a partir do momento em que nós começamos a mergulhar mais profundo dentro da palavra de Deus, algo em você vai começar a ter que morrer ainda mais. Então, os teus conceitos, os teus pensamentos, os seus achismos, as suas conjecturas, os seus pensamentos a respeito das coisas de Deus, eles vão começar a ter que ir para a cruz. E você vai precisar morrer um pouquinho mais todos os dias, porque a gente vai passar a conhecer mais das Escrituras, mais da vontade de Deus, mais do que Deus diz na sua palavra, e isso faz com que a gente tenha que entrar num nível de obediência ainda maior. Então, o alerta aqui para mim e para você é isso. Quanto mais nós entendermos a palavra de Deus, quanto mais o ensino da palavra de Deus for claro para nós, mais a gente precisa estar atento para obedecer. Isso é a palavra de Deus. Isso é crer na palavra de Deus. É obedecer. Não adianta dizer que ama a Deus, mas não obedece os seus mandamentos. E mandamentos é conselhos. Mandamentos são ordenanças de Deus para nós, ok? Então, Jesus está dizendo que nesse tempo, no tempo do fim, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Essa palavra trair, querido, e odiar, ela tem a tradução exatamente como ela é, tá? Então nós estamos falando realmente de traição, de irmãos traindo irmãos, porque aqui Jesus está falando sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Jesus não está falando sobre os ímpios. Os ímpios vai ter uma outra ideia para eles nesse tempo do fim. Jesus está explicando isso para os seus discípulos. Jesus está falando isso sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Então, ele está dizendo que nesse tempo, no tempo do fim, um dos sinais que a gente vai perceber antes da volta de Jesus é o escândalo, né? Pessoas duvidando da palavra de Deus e fazendo os outros duvidar, traição e ódio de um contra os outros, irmão contra irmão, tá? Não é ímpio contra ímpio, não. Eles já se odeiam naturalmente. Aqui Jesus está falando sobre irmãos, sobre a questão de irmandade mesmo. Nós vamos ver isso mais em alguns versículos aqui para baixo também. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Uau, né? Então Jesus está dizendo que nesse tempo, no final dos tempos, antes da vinda de Jesus, antes da sua segunda vinda, se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, novamente aqui existe uma colocação de Jesus para nós analisarmos. Ele diz que vão se levantar, é certeza absoluta. Jesus não está pondo isso em dúvida. Ele diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas. Então, são muitos, não são poucos. Jesus está dizendo que são muitos. E eles vão enganar a quantos? A todos? Não, eles vão enganar a muitos. Então, qual é o alerta que Jesus está dizendo para mim e para você? Lá no versículo 2, né, se não me engano? Não, 4, perdão. Cuidado que ninguém os engane. Então, o primeiro conselho de Jesus, nesse sermão a respeito do final dos tempos, a respeito dessas profecias que Jesus está dizendo que iria acontecer, o primeiro conselho de Jesus
não foi falar para eles jejuarem, não foi falar para eles orarem, não foi falar para eles continuarem firmes na igreja, não. O primeiro conselho de Jesus para os discípulos e para nós hoje que estamos lendo a palavra aqui, Jesus está dizendo assim: cuidado que ninguém vos engane. Versículo 4 aqui na minha outra versão. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Então, assim, a ênfase para nós, queridos, Jesus está dizendo quase que de forma redundante nesse capítulo 24, é sobre a falsidade, sobre o falso, sobre o engano. Por quê? Porque nesse tempo, qual tempo? No tempo do fim, antes da segunda vinda de Jesus, antes do tempo do fim, haverão falsos profetas. E não poucos, mas muitos. Elisângela, então você está dizendo para nós ficarmos com medo. Não, Jesus já disse que não é para ter medo. Mas e aí, como é que é? Se vai vir muitos falsos profetas, né, e que vão enganar a muitos, como é que então eu me protejo disso? Como é que eu vou estar fora desses muitos enganados? Lembra que eu falei para vocês semana passada, e eu vou usar de novo esse exemplo, porque eu acho que ele é muito pertinente e muito inteligente da nossa parte. Para alguém reconhecer, queridos, algo falso, ele precisa conhecer muito bem o verdadeiro. Grava isso no coração de vocês. Grava isso na mente de vocês. Guarda isso no coração de vocês, em nome de Jesus. Anota isso em vários lugares. Eu preciso conhecer o que é verdadeiro. Se eu conhecer o que é verdadeiro, se eu conhecer a verdade, eu não vou ser enganado por algo falso. Exemplo disso que eu dei semana passada e que eu volto a dar aqui para vocês é sobre aquela reportagem que eu vi de técnicos nos aeroportos em que eles conseguem reconhecer passaportes que são falsos. E o técnico falou exatamente isso nessa reportagem. Sabe por que eu sei que esse passaporte é falso? Porque eu conheço muito bem o verdadeiro. Outro exemplo que eu posso dar para vocês que veio aqui à minha mente agora. Você sabe como que o Banco Central, as pessoas que lidam com as notas de dinheiro, com o dinheiro, principalmente o americano, o brasileiro eu não sei se ele tem tanta ênfase nisso, mas os americanos, para eles reconhecerem uma nota falsa, é muito fácil. Por quê? Porque eles estudam minuciosamente a nota verdadeira. Eles conhecem cada detalhe da nota verdadeira. Eles sabem exatamente onde estão os detalhes que devem ser vistos numa nota para que ela seja, então, que eles tenham certeza de que ela é falsa ou verdadeira. Então, quando nós que não temos essa habilidade, pegamos duas notas, né, de dinheiro, por exemplo, de dólar, que a gente não tem o conhecimento. Se a gente pegar duas notas de dólar, de 100 dólares, de 50 dólares, e olhar elas, mas a gente não for perito, como esses homens são, para identificar uma nota falsa, nós vamos dizer que as duas notas são verdadeiras. Não é isso que a gente vai fazer? Se a gente pegar uma nota na mão, a gente vai falar, é igual. Porque geralmente o falsificador, ele tenta chegar o mais próximo possível do original. Ele tenta chegar o mais próximo do que é verdadeiro, para justamente conseguir enganar a muitos, ok? E então, como é que a gente faz? Agora vamos voltar aqui para a palavra. Como é que a gente faz para reconhecer um falso profeta? Conhecendo o que a palavra de Deus diz. Então, eu preciso conhecer o que é verdade, eu preciso conhecer o que é verdadeiro, eu preciso conhecer o que Deus realmente diz na sua palavra, na profundidade dela e não na superficialidade. Porque a grande maioria dos cristãos, principalmente no século 21, eu vou falar do meu século aqui, porque é o que eu estou vivendo, o que a gente percebe é uma superficialidade muito grande do evangelho. Então, assim, a gente está no meio de uma geração que se alimenta somente da comida que sai do púlpito.
Quantos de nós, por negligência, por falta de tempo ou por qualquer outra coisa, temos a mania, vamos dizer assim, ou o vício de somente abrir a palavra de Deus no momento de um culto. Isso é um crime, queridos, para um cristão. Isso é um crime. Isso é inaceitável. Por quê? Porque nesse tempo aqui, que Jesus está dizendo, esses vão ser os muitos enganados. Esses vão ser os que vão estar dentro desses muitos que vão ser enganados. Por quê? Porque primeiro que eles não sabem o que é a verdade de Deus. Não conhecem a palavra de Deus como ela realmente é, na sua profundidade, não tem relacionamento com Deus. Segundo, eles não vão conseguir reconhecer o falso. Então, o falso vai passar a ser verdadeiro. Por quê? Porque eu não conheço o verdadeiro. Então, para conseguir ter discernimento espiritual nesse tempo aqui que Jesus está dizendo que isso vai acontecer, eu preciso ser alguém que tem relacionamento com Deus. Por quê? Porque aí sim eu vou conhecer o que é verdadeiro. Outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês, para que a gente tenha esse discernimento que Jesus está alertando aqui para nós. Se nós fecharmos a nossa visão, se nós colocarmos uma venda nos nossos olhos e a gente estiver num ambiente e algumas pessoas falarem uma frase, uma palavra, o que quer que seja, por você estar muito acostumado, por exemplo, entra nessa sala o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, e quando eles falam ali dentro daquela sala, mesmo com seus olhos vedados, tapados, você vai saber discernir a voz do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua esposa, do seu marido. Vai ou não vai? Vai. Por que você vai conseguir reconhecer a voz deles? Porque você tem relacionamento diário com eles, não é isso? Eu falo muito sobre isso quando eu falo sobre relacionamento com Deus, porque é a maneira para a gente entender isso. Então, você só vai conseguir reconhecer a voz de pessoas que você tem relacionamento com elas. Porque se você não tiver relacionamento com elas, se você não tiver acostumado a ouvir a voz delas, o timbre da voz, como é que elas falam, a ênfase na voz, vocês vão ser enganados. Assim é a voz do Espírito Santo em nós, queridos. Assim é a voz de Deus falando conosco. Como é que eu reconheço um falso profeta, um falso Cristo, um falso ungido, uma falsa palavra? Porque, na verdade, se eu estiver acostumado ao relacionamento com o Espírito Santo, na hora que o falso falar, eu vou saber que não é o Espírito de Deus que está falando. Entendem? Conseguem compreender isso? É tão simples, mas ao mesmo tempo, se eu não me atentar a buscar, principalmente a partir de agora. E por que eu estou falando agora, Elisângela? Porque, na verdade, a gente precisa ter essa visão da segunda vinda de Jesus. A gente precisa estar atento a esses sinais que vão começar a acontecer e estar preparados para essa volta de Jesus. Porque esses dias que vão anteceder a segunda vinda de Jesus, eles vão acontecer. Queridos, eu quero durante todo esse curso trazer uma ênfase tão grande a uma realidade espiritual e ao mesmo tempo física do que vai acontecer, que a gente precisa estar chacoalhados e a gente precisa começar a chacoalhar outros a respeito desse despertamento para a palavra de Deus, para o que a palavra de Deus está dizendo. Então nós vamos ver tantas verdades durante esses estudos que se nós não nos atentarmos, nós vamos cair infelizmente no erro de não dar atenção ao que a palavra de Deus está dizendo e nós estamos inseridos então nesse grupo que vão seguir falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos e vão ser enganados. E qual vai ser o problema de ser enganado? É que nós não vamos estar dentro do contexto de estar preparados para aquilo que Deus está fazendo. Então, assim, várias coisas vão acontecer com esses enganados dos últimos dias e a gente vai entender isso dentro do estudo. Vamos continuar? Deu para entender aí? Façam assim, joia. Só para eu ver se vocês estão entendendo aí do outro lado. Tá tudo certo? E nada resolvido? Então tá bom, vamos lá?
Quem quer falar? Opa, Ivaldo, pode falar. E, e podemos até falar que não serão salvos, né? Eu nem quero citar isso agora, Ivaldo, porque na verdade tem uma força tão grande isso, né? É tão frustrante se a gente já colocar isso como ênfase, né? Mas é isso mesmo. Eu vou tentar usar o mínimo possível a questão da não salvação, porque na verdade nós estamos tratando de um curso que vai fazer justamente com que eu me prepare, com que eu esteja uma noiva, eu seja uma noiva adornada, né, santificada para o dia que o noivo vier buscar essa noiva. Então, esse é o propósito de estudar escatologia. Esse é o propósito de estar atento para esse tempo do fim, para não ser enganado. Então, a nossa ênfase aqui no estudo todo o tempo é preparar uma noiva para o dia da vinda do Senhor. Esse é o propósito de estudar escatologia. Esse é o propósito de falar, de pregar Apocalipse. Porque se esse não for o propósito, eu já estou entrando em juízo. E não é isso que a Bíblia está dizendo para eu fazer nesse momento. Esse não é o momento do juízo de Deus ainda. O juízo de Deus vai vir e é Ele quem vai julgar. Mas o propósito da igreja, o meu propósito como corpo de Cristo, é então salvar, buscar o máximo possível de pessoas para que elas sejam alertadas a respeito disso. Jesus está dando um alerta para os seus discípulos aqui nesse momento, justamente para que eles, ao começarem a evangelização, ao começarem a ir pelas nações e pregar o evangelho, essa seria uma das ênfases da pregação dos discípulos. E eu posso afirmar para vocês categoricamente que eles falavam muito. Quem estudou Atos dos Apóstolos comigo, quem estudou o livro de Atos, viu quantas vezes a gente percebe Pedro falando, Paulo falando, os outros discípulos falando a respeito da ressurreição de Jesus e de que isso então aconteceria novamente. A preocupação deles, a ênfase deles era justamente de que nós fôssemos então salvos, porque haveria a segunda vinda e haveria então um tempo de vida eterna. Então, vocês podem perceber que a pregação dos apóstolos, dos discípulos, tinha ênfase na morte e na ressurreição de Jesus. Não só na morte, mas principalmente na ressurreição. Então, por quê? Por causa da vida eterna. Então, eu preciso ter a minha ênfase, o meu coração voltado para a eternidade e não para somente essa vida aqui, ok? Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou em outra versão, vamos pegar aqui versículo 12. Vamos ver como é que está em outra versão aqui. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Então, novamente, olha a palavra que Jesus usa. Muitos, quase todos, eu não sei como é que tá nas versões de vocês aí, mas pode perceber que Jesus coloca uma classe de pessoas, coloca um número de pessoas. Então não são todos que vão se esfriar, mas quase todos. E novamente vou falar, Jesus não está falando de ímpios aqui. Jesus está falando de cristãos, de povo de Deus, de pessoas que já estão sendo já eram para estar preparadas para a segunda vinda. Então ele está dizendo assim: no final, nesse tempo, lembra que nós lemos o início do versículo 10 aí? Nesse tempo, qual tempo, Jesus? No tempo do fim, ok? Por se multiplicar a iniquidade. Vamos entender o que é iniquidade? Então, eu coloquei até aqui para nós, no original, essa palavra é anomia no grego, ok? É a palavra iniquidade é anomia, A-N-O-M-I-A, anomia. Isso na transliteração normal, tá, queridos? Na forma de falar. Eu não sei se é assim que fala no grego, mas eu tô falando no português mesmo só pra gente entender. E qual o significado? O mais importante para nós é entender na língua original, quem estava escrevendo isso, o que ele estava querendo dizer realmente quando ele escreveu essa palavra iniquidade. Então, a palavra anomia no grego quer dizer a condição daquele que não cumpre a lei.
porque não conhece a lei ou porque transgride a lei, o desprezo e violação da lei, ok? Então, o que é anomia? O que é iniquidade? Nada mais é do que aquele que não cumpre a lei de Deus. Lisângela, o que é a lei de Deus? A lei de Deus são todas as ordenanças, são todos os mandamentos, são todos os conselhos de Deus a respeito de uma vida de santificação, a respeito de uma vida como cristão. Então, qual palavra que eu devo obedecer, Elisângela? Toda a Bíblia, ok? E aí, muitos podem nessa hora pensar aí, Elisângela do céu, você está colocando um fardo sobre nós maior do que o que a gente pode carregar quando você fala isso. E eu posso afirmar para vocês, com todas as letras, de que é totalmente o contrário. Sabe por quê? Eu não vou entrar nesse assunto aqui porque não é o caso. Se vocês quiserem, depois a gente marca uma aula à parte ou eu gravo um vídeo sobre isso. Quando a gente fala de graça, quem já teve essa aula comigo na Escola de Fundamentos vai lembrar. Quando a gente fala que nós estamos no tempo da graça e não no tempo da lei, o que a graça representa é anotem aí quem quiser anotar. Vou tentar falar de uma forma que dê para fazer uma frase. A graça é a condição que Deus me dá para eu conseguir obedecer a palavra de Deus. A graça é a condição, é a facilidade, né? É a maneira que Deus me dá para eu conseguir obedecer a palavra de Deus, obedecer às leis de Deus, obedecer os conselhos de Deus. Elisângela, resumindo de forma bem simples o que é a graça. É o Espírito Santo habitando dentro de você e ele, no momento em que você vai pecar, ele acende uma luz enorme na sua frente. Ele toca uma buzina dizendo: está errado. Isso é a graça. Porque na época do Velho Testamento, na época da chamada lei, ok? Só para a gente entender, porque essa é a nomenclatura que a turma usa. Na lei, o que não existia era justamente a graça. O que é a falta da graça? É a falta do Espírito Santo de Deus dentro de mim para me ajudar a não pecar, ok? Deu para entender aí? Faz assim para mim, para eu entender que vocês entenderam. Joia? Então, o que é que a graça faz conosco a partir de Jesus? Nos dá condição de não pecar. De não pecar. Se eu pecar... Oi, Ivaldo. E se não fosse a graça, nós não teríamos condições para obedecer à lei. A lei é tão dura que, se não fosse a graça... Não acredito. Ai, Jesus querido, viu? Eu fechei a aula sem querer. Eita Deus. Peraí, filho, eu tenho que abrir aqui rápido de novo. Por que o WhatsApp não tá indo? Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida
e sobre a sua Eu estou pensando muito em você. Então, Deus é lindo. Deus é lindo. Oi, queridos. Ah, Elis voltou. Gente do céu, eu sou uma bênção, né? Para não falar outra coisa. Oh, Jesus, me perdoem. Microfone pronto. Me perdoe, me perdoe. Ai, Jesus, a professora sumiu da sala, gente. Foi arrebatada. Vocês não entenderam que Jesus já queria me arrebatar antes do tempo. Me perdoem, queridos, me perdoem, me perdoem. Eu fui limpar a água que caiu no mouse e apertei. Olha que lindo, né? Fui limpar a água que caiu no mouse e apertei. Me perdoem, me perdoem, me perdoem. Vamos lá, onde nós paramos, pelo amor de Deus? Só Jesus na causa. Nós estávamos falando, irmã, sobre a questão da graça. Sim. E a discussão continuou com a tua saída, mas foi muito bom também. Tá, mas o que você tinha perguntado, Ivaldo? Me ajuda, que eu até fiquei vermelha, gente, ó, de vergonha. Não se preocupe não. Ai, ai, ai. A questão que nós estávamos falando é que se não fosse a graça, nós não teríamos condições de obedecer à lei. Eu questionava se este é o raciocínio correto. Tá, e aí eu fui falar exatamente isso. É assim, Valdo, o entendimento que eu tenho, tá? Eu vou falar dentro do entendimento que eu tenho sobre a lei. A lei, ela também era possível obedecer. Em que sentido? Deus não vou usar esse termo, não sei, não seria esse o termo a ser usado. Deus não é louco a ponto de colocar algo que seria impossível alguém obedecer, certo? Impossível não pode ser, porque senão Deus não colocaria. Mas a lei, ela era realmente tão difícil para aquele povo obedecer sem o Espírito Santo, porque a natureza que operava ali na velha aliança, antes de Cristo, era a aliança, era a natureza do pecado. Então, eu costumo, quando eu vou ensinar sobre isso, eu falo que a natureza do pecado, o homem só, alma e corpo, ele não tem realmente condições de obedecer, ok? Mas aí o que Deus fez na velha aliança para que nós tivéssemos condições de ter da mesma maneira a comunhão com Ele? Ele traz a maneira das ofertas, a maneira do sacrifício, né? Então, Deus mostrava ao povo ali que eles tinham sim uma maneira de obedecer, de estar em comunhão, a partir do momento que eles entendessem o pecado, que eles vissem que pecaram, e assim eles iam lá e ofereciam o sacrifício, e então o pecado era aplacado, ok? Então na velha aliança também havia a possibilidade de não pecar, mas quando pecasse, então havia uma maneira de você ser perdoado, que era através dos sacrifícios, ok? Mas havia sim condições de andar reto diante de Deus. Tanto é que nós temos alguns exemplos de homens que eram justos e bons, ok? Noé, a palavra fala muito claro que ele era um homem justo e bom. Se você é justo, é porque você é reto, você anda nos caminhos do Senhor. E tantos outros que a gente não deve entrar aqui para a gente não sair do contexto da nossa aula de hoje. Mas entendem o que é a graça? Então, quando a palavra de Deus diz que no final, deixa eu voltar aqui no versículo para não falar, eu não gosto de falar sem citar o versículo. Vamos lá, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a desobediência à lei, por se multiplicar
as pessoas que decidem não seguir a lei, decidem não seguir a palavra de Deus, decidem de maneira consciente não obedecer, por aumentar essa iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. E aí, de novo, eu acredito que tem muito mais a ver... Beber água. De novo, tem a ver com o significado de escandalizo. Lembra do escandalizar? O escandalizar, ele está muito mais ligado com o cristão que precisa se preocupar a não levar o próximo a pecar. E aqui, novamente, a iniquidade, ele vai fazer com que o outro também peque. Por que eu digo isso? Porque não existe coisa pior, queridos, do que nós vermos um cristão que prega a palavra de Deus, mas vive uma vida contraditória àquilo que ele prega. Verdade ou mentira? Não é? Para mim não existe coisa pior, de verdade, sabe assim, me entristece o coração quando a minha atitude, ela vai contra aquilo que eu falo, contra aquilo que eu prego, contra aquilo que eu leio na palavra. Quando eu olho para o meu pecado, eu consigo ver o quanto ainda eu preciso mergulhar em Deus, ser dependente do Espírito Santo, para justamente não pecar. Entende? Então, a minha dependência em Deus, ela precisa ser ainda maior. E a minha crucificação precisa ser ainda maior. Por isso que Jesus diz, com muita ênfase, que... acho que a Cláudia está pedindo para entrar, né? Pastor Toninho, se ele ainda estiver por aí, quem pode me ajudar? A Cláudia está pedindo para entrar porque acho que ela saiu da sala também e ela não deve saber voltar. Se alguém conseguir chamar aí, quem tem habilidade, não sei se o pastor Toninho tá por aí, se ele pode me ajudar nisso, falar para ela clicar no outro link. Peraí, gente. É que eu não posso apertar muita coisa aqui não, porque senão... Peraí que eu vou mandar o áudio aqui para ela rapidinho. 1 segundo, queridos. Cláudia, me perdoa, querida. Eu que não sabia entrar também no grupo, acabei mandando outro link. É só você clicar no primeiro link que eu mandei, no mesmo que a gente estava. Foi ali que eu consegui entrar, tá bom? Eu tô na aula, não consigo te ajudar muito, senão você chama o pastor Toninho ou outro irmão que tá no grupo, que aí eles te auxiliam para você entrar, tá bom? Vamos lá, gente.